Capítulo 2. Causa justa. Primeiro, eles comeram os animais do jardim zoológico. Depois, comeram seus gatos e cães. Alguns até recorreram a uma pasta feita de papel de parede e couro cozido. Depois o inimaginável. Uma criança morreu, tinha só 3 anos. Escreveu Daniel Granning, um dos sobreviventes. A mãe pôs o corpo entre os vidros da janela de vidraça dupla e todo dia cortava um pedaço para alimentar seu outro filho. Essas foram algumas das atitudes extremas a que o povo do Leningrado chegou durante a quase 900 dias de cerco nazista. De setembro de 1941 a janeiro de 1944. Mais de 1 milhão de cidadãos, entre eles 400 mil crianças, morreram, muitos de fome. Ao mesmo tempo, sem o conhecimento das massas, um esconderijo com centenas de milhares de sementes e toneladas de tomate, arroz, nozes e cereais jazia no coração da cidade. Cerca de 25 anos antes do início do cerco, um jovem botânico chamado Nikolai Vavilov começou sua coleção de sementes. Tendo crescido num tempo em que a Rússia foi assolada por períodos de grande fome que tiraram a vida de milhões, ele desejava acabar com o problema e prevenir futuros desastres ecológicos. O que começara com um idealismo tornou-se posteriormente uma causa a qual Vavilov dedicou grande parte da sua vida. Ele viajou pelo mundo para coletar vários tipos de alimento cultiváveis e para aprender mais sobre o que fazia com que alguns deles fossem mais resilientes do que outros. Não demorou muito e já tinha colecionado sementes de mais de 6.000 tipos de planta. Também começou a estudar genética e fazer experiências no desenvolvimento de novas cepas capazes de resistir melhor a pestes ou doenças, de crescer mais rápido, resistir às condições climáticas desfavoráveis ou propiciar uma maior produção de alimentos. À medida que seu trabalho avançava, a missão de Vavilov de possuir um banco de sementes se materializava. Assim como fazemos backup de dados importantes caso o nosso computador pife, Vavilov queria ter um backup de sementes de todos os alimentos do mundo caso alguma espécie se tornasse extinta ou incultivável devido a desastres naturais ou provocados pelo ser humano. Tendo adquirido uma reputação sólida e uma coleção de sementes ainda maior, em 1920, Vavilov se tornou chefe do departamento de botânica aplicada da Universidade de Leningrado. Com a ajuda financeira do governo, ele conseguiu reunir uma equipe de cientistas para que se juntassem a seu trabalho e o ajudassem a levar adiante sua causa. Quando chegou à instituição, Vavilov escreveu: "Eu gostaria que o departamento fosse uma instituição necessária, útil para todos. Gostaria de reunir a maior coleção de plantas cultiváveis do mundo inteiro, organizá-la e transformar o departamento num tesouro de todas as safras e outras floras." E como todo bom visionário com mente infinita, ele concluiu: "O resultado é incerto, mas ainda assim quero tentar." Em 2 anos, no entanto, as coisas mudaram. Joseph Stalin tinha chegado ao poder e ninguém estava seguro, nem mesmo o altamente respeitado Vavilov. Stalin é tido como responsável pela morte de mais de 20 milhões de pessoas de seu próprio povo no decurso de seu governo, que foi de 1922 até sua morte em 1953. E, infelizmente, o cientista que tinha dedicado sua vida a ajudar seu país acabou sendo um dos alvos políticos de Stalin. Preso em 1940 sob acusação forjada de espionagem, 400 sessões de um interrogatório brutal, algumas com duração de 13 horas, todas com a intenção de coagi-lo a confessar que era simplesmente de um movimento anti-stalinista. Mas Vavilov não era um homem fácil de derrubar, nem mesmo em condições tão extremas. Apesar dos melhores esforços de seus captores, Vavilov resistiu. Nunca confessou as falsas acusações contra ele.
Porém, em 1943, com apenas 55 anos, o botânico e geneticista visionário, que tinha dedicado toda a sua vida ao fim da fome, morreu na prisão de inanição. Por ocasião da morte de Vavilov, o cerco de Leningrado estava em seu auge. Lá, em plena zona de guerra, escondidas num prédio bem comum na praça de Santo Isaac, estavam os registros de todo o trabalho que a equipe de Vavilov tinha realizado e, é claro, sua inestimável coleção de sementes, que consistia agora em centenas de milhares de variedades de espécies alimentícias. Além do óbvio risco de ser bombardeado, a coleção também estava ameaçada por um surto de ratos na cidade. As pessoas famintas tinham comido todos os gatos que, em condições normais, controlariam a população de ratos. Como se não bastasse, a coleção de Vavilov também chamara a atenção dos nazistas. Obcecado com a eugenia e com a própria saúde, Hitler sabia qual era o valor de um banco de sementes e o quis para si mesmo e para a Alemanha. O problema foi que, embora Hitler soubesse de sua existência, nunca descobrira sua localização. Assim, encarregou um grupo em seu exército para encontrá-lo. Apesar das ameaças e apesar de estar sujeita às mesmas penosas condições de todos os outros habitantes do Leningrado, a equipe de cientistas de Vavilov continuou a trabalhar durante o cerco. Por exemplo, eles se arriscaram a sair em pleno inverno para semear lotes secretos de batatas num campo próximo à linha de frente. Embora tivessem conseguido contrabandear parte de seu trabalho para fora da cidade, o resto foi mantido oculto e sob guarda. Os cientistas eram tão dedicados a essa visão de Vavilov que estavam dispostos a proteger o banco de semente a qualquer custo, mesmo se o preço fosse suas próprias vidas. No fim, cercados por centenas de milhares de sementes, toneladas de batata, arroz, nozes, cereais e outras espécies que recusavam a comer, 9 dos cientistas morreram de inanição. Vavilov foi citado uma vez ao falar de sua causa. Iremos para a fogueira, vamos queimar, mas não abriremos mão de nossas convicções. E os que juntaram a ele nessa causa estavam mais do que inspirados por essas palavras. Eles as vivenciaram. A um dos sobreviventes, Vadim Leknovich, que ajudou a plantar as sementes de batata e manteve os brotos sob a proteção enquanto tiros rasgavam o ar, perguntaram mais tarde sobre o fato de não terem comido a coleção. Era difícil caminhar. Era insuportavelmente difícil levantar todas as manhãs, movimentar os braços e as pernas, ele disse. Mas não foi nada difícil resistir a comer a coleção, pois era impossível pensar em comê-la. Tratava-se da causa da nossa vida, a causa da vida dos meus camaradas. Os cientistas que levaram adiante o trabalho de Vavilov durante o cerco se sentiram parte de algo maior do que eles mesmos. Essa causa justa, uma missão em prol de toda a humanidade, como acreditava Vavilov, deu a seu trabalho e às suas vidas um propósito e um significado que estava além de qualquer indivíduo ou das lutas muito reais que enfrentaram durante o cerco. Se tivessem se alimentado, ou mesmo alimentado as massas de famintos, isso teria sido uma solução finita para um problema finito. Mesmo que pudessem ajudar a prolongar a vida de algumas pessoas, eles teriam morrido de qualquer maneira, ou até salvar a vida de algumas delas. Os cientistas estavam olhando para além do horizonte imediato, não estavam pensando nas relativamente poucas vidas que poderiam salvar em Leningrado. Estavam pensando num futuro no qual seu trabalho poderia salvar civilizações inteiras. Sua missão não era sobreviver ao cerco. Eles estavam jogando para manter a continuidade da espécie humana pelo maior tempo possível.